Oi, gente! Bom, o podcast desse mês é um podcast muito especial, muito colorido, com muito orgulho e com muita honra que a gente vai falar sobre o mês do orgulho e falar um pouquinho o que é a Forset perante esses valores que nós temos e o nosso pensar aqui com o nosso colaborador. Então, hoje a gente recebe a Bi e o Jé. Então, muito obrigada. A ideia é que a gente escute mais e que eles falem um pouquinho aí de como que é a vida e como que é realmente na nossa sociedade você ser desta comunidade. Então, obrigada, muito bem-vindos ao nosso podcast, que esse mês é o Tech Todes. E vai mudar, tá, gente, esse nome aqui, a gente tá no momento de transição, mas ainda mantemos esse padrão do podcast anterior. Gente, sejam muito bem-vindos. É a nossa primeira vez fazendo isso, então tudo bem, né? A gente está experimentando esse jeito de nos comunicar. E a ideia é que a gente conheça um pouquinho mais vocês, um pouquinho mais os ganhos, um pouquinho mais da luta, dos desafios e das conquistas. É conhecer mais essa comunidade através de vocês dois, tá bom? E aí a nossa primeira pergunta, a gente tem 6 perguntinhas, quem é você? Bem, eu sou a Bianca, eu tenho 20 anos, atualmente eu estou estudando Gestão de Recursos Humanos e eu sou uma mulher que gosta de mulheres e ama amar mulheres. Eu trabalho no RH junto com a Mi, com a Lu, com a Aninha e é isso. Hoje você é casada? Hoje eu sou casada, entre aspas, eu estou morando com a minha namorada, a minha namorada, uma ex-colaboradora, inclusive, da Forset, e é isso, tem sido um ano de transformações na minha vida, tem acontecido bastante coisas boas. Obrigada. E aí, Jé, quem é você? Eu sou o Jefferson, tenho 21 anos, estou estudando análise de desenvolvimento de sistemas, finalizando. Sou gay, descobri isso bastante cedo, né, por sorte e esforço. E assim, estou muito feliz de estar aqui, né, de ter esse espaço aqui. Sou do time de desenvolvimento também, né? Vamos citar. Então é isso. Obrigada. E, gente, vocês sentem que hoje no mercado de trabalho existe um olhar para a diversidade, para a equidade, para a inclusão? Porque a gente que é de RH estuda muito, lê muito, faz um movimento interno de cada vez mais a gente ter essa igualdade perante todos os nossos colaboradores, independente de qualquer coisa. Mas o que vocês sentem do mercado de trabalho? Né? De relatos de amigos, de relato da família. Como que é a visão de vocês diante da comunidade no mercado de trabalho? Bom, eu acho que melhorou bastante, né, de tempos para cá, né? Eu acho que, assim, falando especialmente assim, da área de TI, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, né? Isso impacta muito na hora de uma pessoa procurar uma vaga, porque geralmente você procura também como é que é a empresa, né? Se ela é bem avaliada, se existem algumas críticas, né? E se você acha uma vaga que é interessante para você, e você vê muitas pessoas falando que a empresa não é respeitosa, ela não é inclusiva, aquilo acaba te afastando dessa vaga, né? Então é até ruim para a própria empresa isso, né? E, assim, eu já tive contato com muitos amigos, assim, né, que entraram em empresas que não eram tão receptivas, assim, né, tinha uma mente mais fechada e, assim, era super ruim, né, a pessoa é muito boa no que fazia, mas por essas questões de preconceito, né, isso acabava ficando de lado, né, ficava muito mais evidente um preconceito do que uma qualidade dela, né, mas eu acho que cada vez mais tem se ressaltado mais essa questão, né, da diversidade nas empresas e isso tem sido bem mais acolhido, né, e tá bem mais respeitoso, né, hoje em dia. Que bom, é uma luta e acho que uma conquista, que não deveria ter demorado tanto para acontecer. E eu acho que essa geração que nos trouxe essa sabedoria, a força de vocês de batalharem por ser o que nos fez a gente que estava num padrão antigo repensar se esse padrão é um bom padrão. E por que ter um padrão? Então, eu, como uma geração um pouquinho mais antiga, agradeço a vinda de vocês, né? Dessa geração que realmente veio para quebrar aqueles paradigmas, aqueles valores que são retrógrados, que nos fazem ir num automático que não é saudável para ninguém. Então, eu acredito que a força de vocês fez a gente desbravar, porque sempre existiu, né?
Então, os gays não é uma coisa de agora, não é uma doença, não é uma fase da vida. Acho que isso é legal a gente falar, não, eu acho que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente se enxerga, do jeito que a gente é. Então, agradeço mesmo. E aqui na Forset a gente tem uma juventude muito grande. Então, a gente aprende com tudo com vocês. Eu aprendo o tempo todo com as nossas meninas do RH, né? De pensar diferente. Mas e você, Bi? O que você enxerga desse mercado de trabalho? Eu vejo que as empresas hoje estão abrindo mais as suas portas para inclusão, tanto de pessoas que têm gênero diferente quanto sexualidade diferentes. Tem até algumas empresas que, quando você vai procurar emprego, elas têm uma vaga que é mais específica para pessoas trans, para as pessoas que são homossexuais. Ela já tem algo que é mais voltado, que é para justamente trazer essa inclusão. Semana passada eu estava assistindo uma palestra falando sobre o RH e a diversidade e inclusão nas empresas, e lá eles falavam sobre isso. Que hoje as empresas veem que isso é importante, né? Até porque eu sinto que atualmente as pessoas se sentem mais na liberdade de mostrar quem elas realmente são. O preconceito no mundo não é tão grande assim, ainda existe, mas não é tão grande igual alguns anos atrás. Então, fica difícil você estar em uma empresa onde não tem pessoas com gêneros diferentes, com sexualidade diferentes. E às vezes fica até um questionamento, por que essa empresa não tem, né? Se existe tantas pessoas diferentes no mundo, entendeu? Então, eu sinto muito que houve essa mudança no mercado de trabalho, que as portas estão sendo abertas para trazer essa diversidade para dentro das empresas. Hoje, vocês sentem que vocês conseguem ser o que vocês são, independente de onde vocês estão? E até assim, depois disso, teve mais ganhos ou teve mais perdas, né? Como que vocês colocam na balança? Eu realmente logo cedo percebi que gostava de meninos. E depois dessa descoberta falada, né? O que você sente? Você é mais feliz? Você se libertou ou não? Teve um momento de luto familiar, de repente teve um momento de luto interno. Como que vocês se sentem depois de realmente saberem que eu gosto de menina e eu gosto de menino? Foi melhor? Foi pior? Foi normal? Como que é? Bem, eu sinto que eu estou me assumindo mais para as pessoas esse ano. Então, tem pessoas que estão descobrindo quem realmente eu sou, né? Agora, mas não foi fácil esse processo. Sinto que eu ganhei mais porque pessoas da minha família ficaram sabendo e para elas não tiveram problemas. Na minha empresa também, as pessoas ficaram sabendo e não houve nenhuma mudança. Saberem ou não, foi tipo, tá, ok, legal. Pra mim não foi um processo fácil. Internamente, eu digo, de me descobrir, me aceitar. Foi um processo não tão tarde, eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu comecei a ver que, talvez eu não goste tanto assim de garotos. E aí foi um processo, em algumas partes foi um pouco doloroso, porque eu senti que a minha cabeça ficou um pouco em crise, assim, tipo, isso é errado, isso não é. E aí eu vou tentar abafar isso, e por muito tempo eu fui tentando abafar, eu fui tentando esconder isso. Eu fui ter a minha primeira experiência, vamos dizer assim, com mulher, eu já tinha 18 anos, então eu não era tão nova. Eu era nova, mas eu também não era, tipo, não adolescente, uma criança, vamos dizer assim, né, dos 13 anos, que foi quando eu comecei a me descobrir. Com 18 eu fui ter o meu primeiro relacionamento com uma mulher. Ainda nesse processo, meu primeiro relacionamento foi um pouco difícil, até porque minha família foi descobrir também, eu tinha entre 18 e 19 anos, e aí foi um outro processo. Então eu tive algumas lutas internas, alguns processos externos, né, com as pessoas, mas hoje tem sido algo muito melhor. Eu vejo que estão aceitando mais e que até da parte da minha família não houve, assim, um preconceito. Ficaram sabendo e foi tipo, tá, ok. Não muda quem ela é, não muda a pessoa que ela é. E você, Jé? Eu acho que foi uma Obrigada, vida, assim, bem parecida, né? Também ali por volta ali dos 17 anos, né, mais ou menos, que eu comecei a colocar isso mais pra fora, né? Antes disso, né, assim, é engraçado, né? Não sei se você teve alguma vez experiência, né? Mas é engraçado que quando você entende isso, né, que você sente, começa a fazer muito sentido as coisas pra trás, né, também. Sim.
Então não é como Sim. se mudasse daquele momento em diante, né? Mas sim como se você conseguisse significar algo que antes não tinha significado na sua vida, né? Então também comigo foi o mesmo processo, né? Ali mais ou menos aos 17, 16 anos, né? No ensino médio, né? Uns 5 anos atrás. Fui muito ajudado assim, por professores, né? Principalmente, diversos temas, assim, né? Eu me senti assim, bem melhor quando assim, coloquei isso para fora, né? Digamos assim. Começa sempre, né? Com alguns amigos mais próximos, com algumas pessoas que você confia mais, né? Para depois isso ir se expandindo, né? É claro que conforme isso vai se expandindo também existe algumas perdas, né? Algumas batalhas, algumas lutas, né? Mas é sempre bom pensar que às vezes você precisa perder algo para que dê espaço para ganhar outra coisa, né? Outra coisa melhor às vezes, né? Então tiveram, né? Relações, laços, né? Que assim, não se preservaram, né? É uma coisa assim mais difícil para se aceitar, depende muito do ambiente que você se encontra, da sua família, né? Como vão lidar com isso, mas assim, sempre vale a pena, né? Porque nunca é possível você se esconder assim para sempre, né? Então não importa a reação das outras pessoas, se vai ser ruim ou se vai ser boa, né? Você precisa ser quem você é, então não tem como ficar escondendo isso para sempre, né? É ser feliz, né, gente? Sim. Assim, é supérfluo, parece tão simples, mas ser feliz começa de dentro para fora. Sim, se a gente não tá feliz aqui dentro, a gente não consegue fazer o outro feliz, a gente não consegue transmitir felicidade. É uma coisa muito lá, individual. E a busca, ela tem que ser nossa. E a gente não pode culpar o outro pela nossa não felicidade. Então, ser feliz é a nossa missão aqui. Então, por isso que a gente precisa focar nisso. E é um efeito cascata. Então, aí eu vou estudar para ter uma carreira, eu vou trabalhar, eu vou escolher os meus amigos. Então, a gente faz parte aí desse crescimento, a gente abraçar a nossa felicidade. Quando a gente é pequena, a felicidade ela é transmitida pelos pais, pelos maiores. Então, a gente é feliz nesse movimento natural de onde a gente está. Mas é uma responsabilidade nossa, né? A nossa autorresponsabilidade. E aí eu queria trazer um pouquinho isso para a Forset, né? Como que vocês se sentem aqui? Porque hoje a Forset olha como uma sociedade, nós somos uma comunidade aqui dentro, né? Uma relação muito forte, que a gente se relaciona o tempo todo, né? 8 horas de trabalho, nós somos em 70 pessoas, então a gente tem a nossa comunidade mais pertinho da RH, né? Onde a gente fala que a gente não tá bem, e temos as outras comunidades, mas que estão aqui dentro da Forset. Queria sentir de vocês como que vocês se sentem estando aqui. Como que é esse dia a dia, né, de uma pessoa da comunidade estando na comunidade Forset? Bom, quando eu entrei assim na Forset, né, por ser meu primeiro emprego, eu não sabia muito como é que funcionava isso, eu entrei bastante receoso, assim, né, uma questão assim, bom, vou tentar ocultar, né, não é algo assim que é muito profissional, né, geralmente a gente vê assim, mas conforme o tempo foi passando aqui dentro da Forset, eu percebi que na verdade não, né, um ambiente assim super respeitoso, com um RH muito inclusivo, assim, né, não só o RH, com a equipe também, né, todo mundo que assim, eu tenho contato muito respeitoso, assim, e foi uma questão assim que isso me deixou mais à vontade, né, para ser uma questão onde as pessoas sabem, tá tudo bem, né, não é nenhum segredo, né, não existe nenhum ponto negativo em as pessoas saberem disso, né, então para mim assim foi muito inclusiva, a Forset é muito inclusiva nessa questão, né. Também sinto isso. Faz pouco tempo, acho que faz uns 2, 3 meses que eu me assumi, assim, pro meu departamento. Me assumi entre aspas, né? Porque Falei! todo mundo já sabia, só que ninguém chegava e falava, e aí, né, Bianca? Eu só contei, assim, pra minha gestora, ela falou, tipo, tá, né? Que novidade, nossa! Mas foi muito tranquilo. Com o meu departamento foi muito tranquilo. Antes da minha gestora e da minha líder, vamos dizer assim, saberem, a minha amiga já sabia. E nunca houve um desrespeito da parte dela e nem dos outros colaboradores que eram e são próximos a mim e que sabiam. Quando eu me assumi, eu também assumi um relacionamento que eu tenho atualmente com uma ex-colaboradora que ela já saiu. E eu não senti que houve diferença de tratamento, muito pelo contrário. Quando eu assumi o meu relacionamento, eu já estava indo morar com ela. E a gente fez até uma rifa e teve muita ajuda do pessoal da Forset, muita ajuda. E eu recebi muitas palavras
de carinho, de conforto, tipo, ai, que legal, eu fico muito feliz por você, parabéns, eu espero que dê tudo certo entre vocês, nossa. Então, eu me senti muito acolhida aqui dentro, né? Eu me senti muito bem por todos os colaboradores. E, como eu disse, não houve diferença de tratamento, não houve um olhar estranho, não teve colaborador que falou, eu não vou tratar algo com a Bianca porque, né, ela gosta de garotas, ela namora com a Nicole. Não houve isso. Não senti que as coisas mudaram. Tipo, eu me assumi pro meu departamento, assumi o meu relacionamento e as coisas continuaram. Eu só senti que houve um carinho maior. A gente brinca lá no nosso quadradinho do RH que a Forset, a gente é tão humano e a gente é tão próximo que parece que não existe diversidade. Parece que a diversidade ela existe quando você vê diferença nas pessoas, né? Uma é de um jeito, outra é do outro. Quando a gente entra daquela porta para dentro, busca-se um respeito acima de qualquer coisa, uma empatia acima de qualquer coisa. Então parece que o outro é meio que um pedacinho da gente, é um pedacinho de nós. E acho que isso é uma cultura muito forte que a gente tem aqui dentro. As pessoas entram e quando a gente faz o onboarding, antes disso, no próprio processo de recrutamento e seleção, a gente busca pessoas que vão ao encontro dos valores da Forset. Porque a gente tem esse cuidado de quando entra aqui, conheça a nossa comunidade, mas saiba os valores que a gente pratica. E não mude esses valores, né? Não destoa desses valores. Então, é isso. Quando a Bi trouxe para o RH, que ela estava namorando com a Nicole, qual foi a nossa preocupação? De reforçar o código de conduta, de falar, olha, mas não tem nada a ver, né? Porque são duas meninas, é namoro. O que eu digo pra Bianca, eu diria pra qualquer outra pessoa que estivesse namorando um menino. Cuidado, né? Não confunde as coisas, aqui a gente tem que trabalhar, né? O foco é esse. Então, pra mim, aquela informação foi muito mais importante namorar alguém da Forset do que quem ela estava namorando. Não muda. E é isso que a gente sempre reforça, é realmente respeitar acima de qualquer coisa. E aí, a gente está indo para a nossa penúltima pergunta, inspiração. Quando a gente está ali na infância, a gente está crescendo, a gente pensa muito e a gente sempre tem uma inspiração para ser alguém. É se inspirar e trazer para a gente. Vocês têm alguma inspiração que quando vocês se veem hoje, vocês falam, putz, essa figura foi uma inspiração para eu ser quem eu sou hoje? Tem isso? Tem essa pessoa? Eu tenho até hoje, atualmente, pessoas que me inspiram, algumas figuras históricas que me inspiram a ser uma pessoa melhor, ou tentar ser inteligente, ou um ser humano melhor como aquela pessoa foi. Eu acho que quando eu era pequena, todo mundo tem a mãe como uma inspiração, mas eu também tinha, e tenho até hoje muito a minha madrinha, eu olhava a mulher que ela era, falava, mano, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, sabe? Eu sempre admirei muito o quanto ela era trabalhadora, esforçada. Não estou puxando saco, tá, Luana? Mas eu tive ela, tive a minha mãe. Meu falecido avô também foi uma inspiração pra mim. Meu avô também hoje. Tem uma autora que se chama Elaine Baeta. Ela é uma autora lésbica. E ela também é uma inspiração, eu vejo o quanto ela escreve sobre isso. Ela tem um livro de poemas que conta um pouco como foi para ela se descobrir, como foi esse processo dela, gostando de garotas. Um outro livro dela é o meu favorito, que mexeu comigo de diversas formas, então ela também é uma inspiração. Falando sobre figuras históricas, a Marie Curie, que é uma mulher incrível, foi a primeira mulher a ganhar 2 Nobels, em uma época que só tinha homens nesse ramo, e ela estava lá e ela fez história, ela é conhecida até hoje, então é uma das figuras femininas, né? Falar também da Frida, que também é outra figura feminina, que são pessoas que me inspiram até hoje, que eu olho e eu falo, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Que delícia, que bom. É isso, né? Cada um no seu quadradinho, né? Trazendo sempre algo pra gente crescer. Bom, eu também tenho algumas figuras, assim, eu acho que mais influenciadores e figuras históricas também que me inspiraram muito, assim, principalmente, né, na verdade, muitos meus professores do ensino médio também, né, meu professor de biologia, de história, de filosofia, de gramática, que apresentaram isso, né, isso tudo pra mim, né, mostraram que existe esse caminho, que isso existe, que isso é normal, né, acho que principalmente assim um livro chamado Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan,
com o subtítulo A Homossexualidade no Brasil, da Colônia à Atualidade, né? É um livro, assim, bem denso, bem teórico, né? Por algum motivo eu gosto desses livros. E ele faz esse traço histórico, né, do Brasil nesse período, mostrando a homossexualidade em diversos campos, né, da ciência, dos estudos, da arte, da cultura, do trabalho, né, e isso abre espaço para você ver que não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que alguém se pergunta disso, né, então isso é normal, isso já vem desde antigamente, né. Também um livro chamado Orlando, da Virginia Woolf, né, escrito em 1928, se eu não me engano. Então, é um livro escrito por uma mulher em 1928, uma mulher lésbica. Então, assim, carrega toda uma carga, assim, de quebrar várias paredes, né, várias que já estão quebradas hoje em dia, né. E o livro conta sobre um homem que ele vai viajar para um outro país da Europa e, de repente, um dia ele acorda mulher e imortal. E o livro conta dos próximos 350 anos de vida dele, que agora é mulher, né? E nesse livro ela trabalha, né? Ela teve como inspiração a amante dela, né? Que ela tinha na época, né? A Virginia Woolf. E ela trabalha esses contrapontos, né? Entre características. O que são características femininas? O que são características masculinas? Como assim essa divergência, né? Quem definiu isso, né? Da onde isso surge, né? Esses questionamentos. Então ela vai quebrando e dissolvendo isso de uma forma bastante elegante até. Também diria assim, influenciadores que me inspiraram muito, assim, especialmente a Jojo Holt e Rita Von Hunt, né? Que sempre fizeram vídeos, né? Conteúdos assim sobre esses temas, abordando esses temas, refletindo sobre isso. E por último para eu citar aqui, mas duas mulheres que, esqueci o nome delas agora, mas elas fazem um podcast que eu acho assim maravilhoso, um podcast chamado Mamilos, que esse podcast se dedica a tratar sobre temas que são tabus, sobre temas que não são convencionais de serem tratados, mas que precisam super ser tratados, né? Então, assim, tem vários podcasts delas, não só sobre diversidade, né, mas também sobre, né, que também me ajudaram muito a isso, né? Então foram, assim, vários pedaços, várias pessoas de diversas épocas que me mostraram, assim, que tudo isso daí é possível, é normal, né, e tá tudo bem. Foram essenciais para vocês, foram tendo força, Sim, né, sim. dando coragem para perceber que não era comigo, né, não sou somente eu. Existe todo esse movimento. Eu acho que até as pessoas que entram na sua vida ao decorrer desse processo de você se descobrir, acaba sendo uma chave importante e uma inspiração. Você tá a minha namorada, porque antes dela ser a minha namorada, ela foi a minha amiga. E ela também teve uma inspiração pra mim, sabe? Porque eu olhava ela tratando aquilo, tipo, de uma forma normal, né? Porque é normal, mas ela contando um pouco de como foi pra ela se descobrir. E acaba sendo uma inspiração, né? Pra mim, ela é uma inspiração até hoje, de, tipo, força, coragem de você chegar e falar, eu sou isso e não tem mais o que fazer, eu sou e pronto. E tudo bem. Sempre tudo bem. Tudo bem. Espero que seja mais tudo bem, né? Cada vez mais seja tudo bem. Cada vez mais a gente não tenha que falar, nossa, esse foi o marco que eu contei para as pessoas, né? Tem que ser uma coisa leve, né? Não tem que ter que seja uma coisa que as pessoas vão sentindo e que seja algo natural. Porque o que é o natural? O que é o normal? Gente, o que é o normal? De repente, antigamente era o normal, quer dizer, né? Existia lá, né, a minha amante, né? O meu caso. Então, né, que padrão absurdo, né? Que sociedade machista, né? Que paradigma forte, enraizado, que as pessoas não podem ser quem elas são. Então, assim, eu fico muito contente da gente poder ter um mês para isso, um momento para isso, e só pra gente reforçar o quanto que ser feliz é o que importa. É ser quem a gente é. Eu gosto de pensar, assim, que o ideal, né, o ponto final que a gente quer chegar com tudo isso é que seja tão banal, digamos assim, você falar que é gay, assim como é tão banal você chegar pra uma pessoa e falar que é hétero. Ninguém faz isso, Ninguém né? faz. Ninguém fala, eu sou hétero, exatamente. né? Então, eu acho que o objetivo é se tornar tão banal, assim, tão assim, beleza, e daí, né? Quanto isso, Eu né? sinto que cada dia mais o mundo tem encaminhado pra que seja normal, igual o Jefferson falou, tipo, que no futuro os nossos filhos não precisem chegar e falar assim, mãe, preciso te contar uma coisa. Eu gosto de mulher, sabe? É o seu filho chegar em casa e falar, mãe, estou gostando de uma menina, posso trazer ela aqui?
sabe? Ou conversar sobre essas coisas. Eu sinto que a nova geração pode tornar o mundo desse jeito, sabe? Trazer mãe, estou gostando de uma menina, estou gostando de um menino, e a mãe fala, tá bom, traz aqui pra gente conhecer. Exatamente. A pergunta não vai estar ligada a isso, né? Vai estar outra coisa. Mas da onde? Estuda com você? São outras perguntas, né? Porque, na verdade, isso não importa, né? O que importa é onde estuda, se trabalha. Eu cresci com meus pais falando muito que eu tinha que namorar trabalhador, né? Mas, no caso, era um homem trabalhador. E hoje é muito louco, assim. É uma coisa que fica enraizada, assim. O Jackson trabalha 14 horas por dia, acho que é muito, né? Mas tem coisas que vão sendo trazidas por nós. E eu acredito que a gente vive uma transição de reformular até a pergunta, né? Você tá namorando alguém? Quem é a pessoa que você tá namorando? E não direcionar, né? Qual o nome do seu namorado? Você tem namorado? Por que namorado? De repente, você é namorada, né? Já começa aí o primeiro bloqueio. E aí a gente tem que ir aprendendo. Teve um onboarding há uns 3 anos atrás da Mayara. E a Mayara era namorada, já era casada com a esposa dela. E aí a gente desceu pra tomar um café. Eu falei, e aí, você namora? Ou é casado? Eu não me lembro, não me recordo o detalhe. Ela falou assim, eu falei, qual é o nome do seu namorado? Aí ela disse o nome da menina. Eu falei, mãe, desculpa. Eu fui no automático. Me perdoa, porque eu não deveria ter feito a pergunta daquele formato, entendeu? Qual o nome da pessoa que você namora? Não, eu perguntei namorado, e ela trouxe o nome da menina. E na hora eu falei, putz, para tudo, entendeu? Que bom que ela se sentiu à vontade. Por quê? Ela acho que percebeu que a pergunta foi feita de maneira automática, porque esse movimento da Forsete de igualdade, de respeito, estava muito preservado. E ela sentiu natural. E eu falei, putz, tá aí, eu que deveria ter feito a pergunta diferente. Então, é um exercício, a gente aprende o tempo todo, porque é um momento ainda de transição, né, gente? A gente não pode falar que a gente acorda e tá todo o nosso vocabulário reformado, todas as palavras implantadas na nossa cabeça. Não, eu acredito muito que você tem que ter vontade de mudar. E aí a gente vai se transformando. Para finalizar esse podcast, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que têm medo ou sentem receio de declarar a sua orientação sexual, o que vocês diriam? Bom, eu acho que no começo esse assunto ele não é uma característica sua, ele começa como um fardo, né? Ele começa como algo que é pesado, que traz vários questionamentos para você, algo difícil de lidar. Então eu diria que no começo, especialmente, né, dividir esse fardo com alguém que você confie, com alguém que você tem intimidade, que você saiba que vai te respeitar e vai te entender, porque eu acho que compartilhar isso com essas outras pessoas abre espaço para você começar a ressignificar esse fardo, né? E ele deixar de ser um fardo e passar a ser uma característica sua, uma característica normal, né? Além disso, assim, consumir bastante conteúdo sobre isso pode ajudar muito, porque, por exemplo, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, a me entender assim, eu também era muito, assim, quando a gente começa a descobrir isso, a gente também é muito preconceituoso, porque a gente vem de um lugar assim, né? A gente não nasce, né, completamente isento de tudo. Então eu achava que, eu gosto de homens, então eu também tenho que ter trejeitos femininos, eu tenho que, sabe, carregar todo aquele estigma. E eu olhava para aquilo e falava, não, mas eu não sou assim, né? Eu gosto de homens, mas eu não sou assim. E agora? Eu não tô nem lá nem cá, né? E na verdade não, né? Você vai consumindo esses conteúdos, você vai entendendo melhor e você enxerga que, não, existem homens que gostam de homens e parecem um homem, né? O cara não tem os trejeitos ditos femininos, né? Porque é até meio estranho a gente construir isso, né? Mas, enfim, você começa a entender que você também tem espaço naquilo, né? Então, né, dar voz a isso, né? Talvez, assim, uma frase muito importante que me inspira muito é que colocar em palavras é dar existência, né? Então, colocar em palavras, consumir aquilo também é consolidar aquilo para si mesmo, né? Então, acho que isso é muito importante para as pessoas que estão se descobrindo agora, né? Alguns conselhos que eu daria estude muito sobre isso, porque vai te ajudar bastante. Se descobrir para cada pessoa é diferente. Como foi meu processo, acredito que não tenha sido o mesmo do Jefferson e de outras pessoas. Mas o que me ajudou muito foi estudar. Entender. Então, eu procurava vídeos no YouTube, eu lia sobre isso, eu via mulheres falando como foi para elas
se assumirem, se aceitarem. Como foi o processo de descoberta, tipo, pô, não gosto só de garotos, ou eu não gosto de garotos, como foi esse processo? E me ajudou muito. Outro conselho que eu daria é não se culpe. Você não tá errado, não é uma pessoa errada por gostar de quem você gosta, tá tudo bem. E tudo vai ficar bem, sabe? Só vive o seu processo, sente tudo que você tem que sentir e dê tempo ao tempo, porque ele vai te ajudar. Você não vai se descobrir do dia pra noite, é um processo, leva tempo. Eu fui começar a me descobrir com 13 anos e eu vim ter uma certeza maior da mulher que eu sou e do que eu realmente gosto com 20. Então foi um tempo, é uma trajetória. Então só dê tempo ao tempo, não sai metendo os pés pelas mãos e queira que tudo aconteça rápido, porque não vai ser assim. Você vai viver, vai passar por muitas coisas, se dê a liberdade de viver experiências e tudo vai dar certo no final, tudo vai ficar bem e melhor que a aceitação dos outros é a sua. Você tem que estar bem consigo mesmo para poder receber o que vai vir, entendeu? Não é fácil, mas também não é um monstro de 7 cabeças, assim, um bicho. Só é um processinho que no final vai dar tudo certo. Ah, gente... assim, ouvindo vocês dois, a gente leva várias dicas, né? Então, o Jé falou muito de pessoas de confiança, né? A Bi tá falando aí de autoconhecimento, né? Autoaceitação, não ser preconceituoso consigo mesmo. Então, é sair desses rótulos que a gente é criado e imposto pela sociedade ainda, do que é o padrão. E eu acho que o principal, acho que é ler, estudar, conhecer. O autoconhecimento é um caminho muito sério. A gente saber o que a gente é, o que a gente quer, o que nos faz bem. Eu acho que essa certeza aqui dentro que constrói essas forças lá para fora. Ter uma pessoa de confiança para você se abrir, né? Ser libertador e perceber que isso vai te fazer ser melhor, ser mais forte, ser mais feliz. Então, acho que assim, foi uma delícia. A gente ficaria aqui um tempão, né, gente, conversando sobre, acho que qualquer tema. Porque eu também acredito isso, que as pessoas fazem a diferença. O tema é uma consequência. Hoje o tema é muito forte, como todos os outros temas que a gente traz aqui para compartilhar com vocês. Mas eu acho que ter as pessoas certas, pessoas que a gente confia, que a gente gosta, faz qualquer papo ser esse papo que a gente teve. Leve, né? Uma coisa não é muito leve porque tem uma câmera filmando a gente, né? Mas essa leveza que eu gostaria muito de compartilhar com o time Forsete. E o quanto que a Forsete, sim, acredita nesse valor. O quanto que a gente quer o DEI aqui dentro, o quanto que a gente quer que as pessoas se sintam assim, independente de qualquer tipo de diversidade. Se é uma religião, se é uma cor, né? O que é, pra gente indifere. Pra gente o que importa é a pessoa estar aqui dentro, saber qual é a função dela, ser feliz desempenhando o que veio a proposta de trabalho e, acima de tudo, construir relações. A gente acredita que a construção da relação ela é essencial para a gente ser feliz onde a gente está. Obrigada, gratidão por vocês estarem aqui hoje e é uma honra poder ter vocês dois no nosso time. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.